Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós nos alegramos diante da tua presença. Aleluia. Você pode dar um aplauso para o Senhor, amém? Glória a Deus. Tu és santo, Jesus, tu és maravilhoso. Aleluia. Eu sou grato. Jesus, tu és maravilhoso. We
montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E calem-se diante dele a terra, sobe os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E calem-se diante dele a terra, sobe os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és poderoso. Glórias ao Teu nome, Jesus. Tu és santo, 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 santo. Santo é o Senhor Jesus. Nós te adoramos, ó Deus. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Outro
diante dessa presença maravilhosa, crendo no que nós acabamos de cantar, que nós acreditamos nas promessas, que incomparáveis são. Em nome de Jesus, que você pegue o seu dízimo e a sua oferta. Você que em nome de Jesus você pegue com fé no seu coração nesse momento. Vamos nos alegrar também fazendo a obra do Senhor, podendo semear na vida das pessoas, podendo semear no reino e crendo que Deus vai multiplicar a nossa semente. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor cada dízimo e cada oferta que está sendo pego nesse momento, que está sendo consagrado ao Senhor, que está sendo trago ao teu reino, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha multiplicar essa semente. Que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está semeando. Que o Senhor venha com um milagre sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, é com alegria nos nossos corações que nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento. Pois o Senhor nos dá essa semente, o Senhor não nos deixa faltar o pão, Senhor Jesus. Nós nos alegramos em Ti e consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Amém. Que você traga aqui à frente, amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Estás aqui, vendo entre nós, te adorar, te adorar. Estás aqui, mudando o destino, te adorar. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, ganhando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei,
É isso que o Senhor é e muito mais, Pai. Aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te damos toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo dom da vida, Pai. Pelo ar que respiramos. Pela nossa saúde. Pela saúde da nossa família. Obrigado por estarmos vivos, Pai. Nada tem nos faltado. Obrigado pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, Suas promessas. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de nos reunir hoje aqui e de termos comunhão, Pai. Receber a Tua Palavra, receber as Tuas bênçãos, receber a Tua unção. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos que aqui vieram e aqueles que estão nos assistindo em casa. Abençoa eles também, que eles recebam também a mesma unção. Em nome de Jesus, usa a minha vida nessa hora, Pai. Usa, Senhor. Coloque as palavras na minha boca, Espírito Santo. E não deixe que elas voltem vazias, mas cumpra o seu propósito. Confirma esta palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Graça e paz aos irmãos, né? Pode acender todas as luzes aí, faz favor. Glória a Deus. Obrigado, Marquinho, grupo de louvor, o Rodney, o Tiagão, a Nath, né? A Jaque aqui que está filmando o culto, né? Glória a Deus, sejam bem-vindos, viu? Você pode dizer para o teu irmão que está do seu lado, com máscara e tudo, seja bem-vindo? Todo mundo de máscara, né? Está faltando aqui, ó, essas coisas. Essa luz aqui está apagada. Faz favor. Aí, não, isso. Obrigado. Irmãos, glória a Deus, né? A gente está aqui juntos, né? Não nas condições ideais que a gente gostaria, né? Mas, glória a Deus, porque em meio a essa pandemia, Deus guardou você, Deus guardou a mim. Nós
nossa família, né? Eu sei que algumas pessoas, infelizmente, partiram, né? Mas estão com o Senhor, né? E outros aqui que estão aqui, pegaram esse vírus e venceram ele em nome de Jesus. E estão aqui para a glória de Deus com saúde, né? Ainda nós estamos tendo ainda casos altos ainda, por isso que a gente está tomando mais cuidado, né, com o distanciamento, aí obedecendo o protocolo que o prefeito, ele liberou, mas ele estabeleceu protocolos, né? E um dos protocolos é esse aí, o distanciamento, máscara, álcool gel, compramos também o termômetro, né, para que você possa... Não vai ter cantina, né? Então vai ser cultos mais curtos, né? Também na IBI também vai ter um distanciamento, cultos também, 2 cultos para a gente poder também essa estratégia da inscrição, né? Rodolfo gentilmente fez lá um programinha, é fácil para inscrever, tá? Então essa semana já vai ter o link para o culto que vem, né? A domingo. Dia 9 é culto de ceia, tá? Então quero avisar os irmãos que já nós vamos ter a ceia, primeira ceia, depois todos esses aí estavam fazendo, né? Alguns irmãos que estão nos assistindo aí, um abraço, são aqueles irmãos mais vulneráveis, né? Eles preferiram assistir de casa, eu achei ótimo, porque eles ficam mais protegidos, guardadinhos, né? E quero dar também outro aviso importante aos irmãos, nós tivemos a classe de doutrina hoje, né? O Marcelo Bezerra, então nós vamos, domingo que vem continua, né, classe doutrina, você pode vir, tem bastante espaço, né, tranquilo, todo domingo às 8, tá, das 8 às 9, é 1 hora apenas. Nós também, quero avisar os irmãos que nessa pandemia nós tivemos o último culto da igreja, dia 15 de março, então agora tem 4 meses e meio, né? 4 meses e meio que a gente estava fechado aí. Nesses 4 meses e meio de pandemia, nossa igreja, para a glória de Deus e também graças ao apoio dos irmãos, nós arrecadamos e distribuímos nessa pandemia 31 toneladas de alimentos, né? Ajudamos milhares de pessoas, muitas ONGs e dezenas de famílias, continuamos fazendo isso, né? Então, glória a Deus, né? E também muito obrigado pela contribuição dos irmãos. Que você... Esse mês, agora domingo, a gente arrecadou quase 7 toneladas, né? Então vamos continuar esse trabalho. Outra coisa que eu quero agradecer a Deus, em meio a essa pandemia, eu falei para Deus, Deus, nós não vamos deixar de contribuir para a obra missionária, nós não vamos deixar. Nós vamos plantar nossa semente, o Senhor vai honrar, e Ele honrou, né? Nós, além de honrar todos os compromissos financeiros da igreja, e nós estamos em meio à reforma, né? A gente estava no meio da reforma, a gente começou a reforma em janeiro, para poder se adequar a essa nova norma de cadeirante, né? Então a gente começou a reforma, você sabe como é reforma, né? Você faz uma programação e tal, e no meio da reforma veio a pandemia, a gente com um monte de dívida para pagar, boleto, mas a gente chegava no dia certo, a nossa semente foi plantada e Deus honrou, né? E no meio dessa pandemia a gente não só conseguiu pagar tudo, honrar tudo, mas a gente aumentou a quantidade de missionários apoiados, né? Então a gente agora está com 17 missionários apoiados, né? 3 agências missionárias também apoiadas, fora as 18 ONGs, né? E esse mês foi uma bênção, a gente pôde mandar lá para o Níger, para o Quênia, para Burkina, outros países da África, Índia, Nepal, Tailândia, Albânia, Macedônia, né? Amazonas, Sertão, Apiaí. Então, glória a Deus, que Deus seja louvado pela fidelidade dele. Amém? Então, terça-feira nós temos culto, tá? Só avisando que é às 8 da noite, tá? A gente não sei se a arte está correta, mas a gente avisa melhor, é às 8 da noite, porque a gente tem que acabar mais cedo, né? Os irmãos vêm do serviço, então é culto de oração, uma bênção, culto de terça. E também nós vamos ter live, né?
Vamos continuar com as lives, tá? Só que é só nas quintas agora. Como tem culto terça e domingo, e também vai ser filmado, então aí vocês têm a live na quinta. Quinta-feira, 7h30, a live. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Deus me deu uma mensagem poderosa para. Glória a Deus. Essa semana que antecedeu o culto, eu fui orar ao Senhor. Senhor, me dá uma palavra, né? Porque eu quero passar para você, eu quero que você abra comigo no Salmo 107. O tema da mensagem é ministrando a si mesmo. Vamos falar junto? Fala comigo, ministrando a si mesmo. Glória a Deus. Então abra comigo no Salmo 107. Um salmo maravilhoso, esse salmo de número 107. Eu vou ler alguns trechos, que ele vai até o versículo 43. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos os redimidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do oriente, do ocidente, do norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem acharem que habitassem, cidade em que habitassem. Estavam famintos, sedentos, e neles desfalecia a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Os conduziu pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa, e fatou de bens a alma faminta. E aqui ele vai, se você for perceber, no versículo 13, da sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Verso 19, da sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, e enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que lhes causam morte. E aí no 28, Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações e fez cessar a tormenta. E assim, se você ler todo esse salmo, pedir um pouquinho de atenção para os irmãos, você vai ver que o que esse salmo nos ensina? 3 coisas importantes. Os seres humanos, devido ao pecado e à carnalidade, se você ler aí, você vai ver de rebelião, de rebeldia, de pecado, de teimosia, estão sempre se metendo em astúcia, sempre se metendo em confusão, né? E a alma, diante das adversidades, como nós estamos vivendo essa pandemia, ela se aflige e se abate, né? E sempre que recorremos a Deus, buscando a Ele de coração, né, nós somos socorridos e somos restaurados. Amém, gente? Amém. É isso que esse salmo está ensinando, né? Então, o que nós vamos ensinar hoje? Algo que eu tenho aprendido com o Espírito Santo nos últimos 30 anos. Né? 30 anos que eu tenho aprendido com o Espírito Santo, cada dia um pouquinho mais. Como lidar com a nossa alma. Como que a gente tem que lidar com a nossa alma? Aprender a lidar com a alma. Aprender a lidar com as emoções. Aprender a lidar com os pensamentos, né? Aprender a ministrar para si mesmo nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, né? Antes da gente entrar a fundo nesse assunto, eu fiz uma pesquisa rápida agora há pouco. Vou falar de uma cidade apenas, né? Com essa questão, a gente sempre teve números altos de suicídio e depressão, sempre teve, né? Para você ter uma ideia, o mundo inteiro, por ano, registra uma média de 700 mil suicídios por ano no mundo. Vou dar um exemplo, porque essa pandemia, o que aconteceu? Aumentou muito os casos de depressão e suicídio. Em Altamira, uma cidade aqui no Brasil, uma cidade pequena, até o final de maio,
Ninguém tinha morrido de Covid lá, ninguém. Entretanto, 15 adolescentes se suicidaram nesse período, entre 9 a 11 anos, de 11 a 19 anos. Segundo a pesquisa que eu fiz, houve um aumento de 50% do caso de suicídio por causa da pandemia, 50%. Infelizmente, o Brasil é o 8º país com maior número de suicídio. O 8º país do mundo. Dentre as 200 e poucas nações que há no mundo, o Brasil está em 8º lugar em número de suicídio. Triste essa estatística, né? E de janeiro até julho, só no Brasil, de janeiro a julho, houve mais de 12 mil suicídios. 12 mil. E 70% desse suicídio é na faixa dos 11 aos 19 anos de idade. Adolescência, e os jovens estão se suicidando, infelizmente, por causa da depressão, medo, angústia. Ou seja, por não saber lidar com a alma, não saber lidar com os pensamentos, com as emoções. E não pega só quem está fora da igreja, não. Quem está dentro da igreja também. Nos Estados Unidos aumentou muito o caso de suicídio entre pastores. Pastores cometendo suicídio. O pastor acabou de dar ceia na igreja, celebrou o culto, deu a ceia, foi para casa, se trancou no quarto e se suicidou. Então é assustador, né? E nós precisamos refletir um pouco sobre isso. Alguém vai dizer, são pessoas muito fracas, são pessoas muito fracas de cabeça, fracas de emoção. A gente tem que tomar cuidado ao fazer qualquer tipo de julgamento em relação a essa situação. O que nós precisamos perguntar para Deus é: Senhor, existe uma maneira de você agir diante de uma pandemia, diante do medo, diante de uma angústia, diante de uma depressão, para você sair fora dessas opressões malignas, dessas fortalezas malignas, para que Satanás não venha te prender dentro de uma fortaleza maligna? Existe. O que fazer? Existe um treinamento dado pelo Espírito Santo para a gente aprender a lidar com os nossos pensamentos e as nossas emoções? Existe. Existe, eu vou falar por experiência própria. São 30 anos que o Senhor tem me ensinado como lidar com o meu emocional, com a minha mente, como lidar com a alma nesses momentos. Amém, gente? Amém. Pode ver aqui que ele usa algumas expressões aqui no Salmo, acompanha aí. Pode ver que ele usa algumas expressões aqui para demonstrar o quanto a alma dele está perturbada diante dos problemas. Olha aí no versículo 5, da parte B, fala da alma, que a alma fazia o quê? Estava desfalecido. O que é uma pessoa desfalecida? Que está quase morrendo, que não está conseguindo respirar, uma alma desfalecida. Aí ele diz aqui também, né? No finalzinho do versículo 9, o que ele fala? A minha alma está faminta. Aqui ele já usa essa expressão. Ele usa a palavra tribulação várias vezes, né? E se você ler todo esse salmo, até o versículo 43, você vai ver várias expressões demonstrando o quanto essa perturbação mental e emocional incomodava ele, né? E toda vez que ele se sentia perturbado na sua alma, o que ele fazia? Ele clamava ao Senhor, e o Senhor o livrava. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender é a lidar com o abatimento da alma. Aleluia. Fala comigo assim, ó, eu sei que você está de máscara, é ruim repetir, né? Mas faz um esforçozinho. Amém? Amém. Vai babar tudo depois você lava. Fala comigo assim, é impossível impedir que a minha alma se abata diante da adversidade. Amém? Quando você se depara com uma circunstância adversa, não tem como você impedir
que a tua alma sofra um abatimento. O próprio Jesus chorou quando ele viu Lázaro sepultado. Diz lá, Jesus chorou. Você fala, poxa vida, né? Mas Jesus chorava? Sim. Então eles têm emoções? Tem também, porque ele tem alma. Quem tem alma tem emoção. Amém? Então a alma, ela se abate, né? Eu tenho certeza que todos aqui, sem exceção, estão tristes com essas mortes. São quase 100 mil mortes, só no Brasil. Não tem como você ficar indiferente. Não tem como, não é verdade, irmão? Não é? Mesmo que não seja com você, mas nós temos a misericórdia, o amor de Deus. E aí a gente se coloca no lugar daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Então você fica triste, a sua alma se angustia. Quantas vezes eu acordei angustiado? Você também. Então como lidar? Tá? Uma das coisas que a gente precisa aprender, é próprio da alma se abater, se angustiar, se afligir. Isso faz parte desse atributo nosso chamado alma. Amém? Amém. E um dos maiores desafios, não sei se a Nath conseguiu, está aqui, ó. Obrigado, viu, Nath? Tempo recorde, hein? Um dos maiores desafios na vida cristã é você ser treinado no seu espírito e na tua fé. Então fala comigo, eu preciso, fala comigo, receber do Espírito Santo um treinamento. Então olha para mim aqui, o que nós precisamos aprender? Ser treinados pelo Espírito Santo. Vai por mim. Ser treinados pelo Espírito Santo, na nossa alma e na nossa fé, no nosso espírito e na nossa fé, para a gente aprender a se firmar na palavra de Deus, não se deixando abater pelas adversidades, e também não ser dominado pelas angústias e aflições da alma, né? Ou seja, nós não podemos impedir que a angústia venha, mas nós temos todo o poder que vem de Deus, para não deixar ela nos dominar. Ela vem, o medo vem, a angústia vem, o desânimo vem, mas você tem todas as condições, nós vamos ver hoje, de não deixar esses sentimentos dominar você. Amém? Você não pode impedir que esses sentimentos venham, mas você tem condições em Deus de não deixar que esses sentimentos dominem você. Então, quando você é treinado pelo Espírito Santo, você recebe esse treinamento, e aí você tem que deixar ele fazer isso, permitir que ele faça isso. Você vai perder todo dia, você vai vencer todo dia, você vai ser mais do que vencedor, todos os dias, porque ele não vai conseguir desestabilizar você. Vai vir a angústia? Vai vir a tristeza? Vai vir aqueles sentimentos fortes? Vem, bate, mas não consegue te dominar, porque você aprendeu a lidar com a sua mente e com as suas emoções. Amém, gente? Amém. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, abra comigo no Salmo 42, rapidamente, irmãos. O tempo passa voando. Vamos lá, Salmos 42. Olha que interessante. O salmista, olha aí, ó, verso 1 em diante. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele usa essa palavra suspirar. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aí ele fala aqui, ó, né? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, e eles me dizem, onde está o teu Deus aí, no dia da adversidade, né? Cadê teu Deus? Aí ele diz, eu me lembro dessas coisas, e dentro de mim, o que faz a alma? Ela se derrama. Aí ele vai lembrando, né, quando as coisas ainda estavam bem. Aí no verso 5 ele faz uma pergunta para ele mesmo. Olha só, ele pergunta para a alma dele, alma, por que estás abatida? E por que te perturbas dentro de mim? Ele está perguntando para a própria alma dele.
Alma, por que você está abatida? Alma, por que você está perturbada? Agora ele mesmo ministra para a alma dele. Aí ele fala o que para a alma dele? O que ele fala para a alma? Ele ministra para a alma dele: espera em Deus, Aleluia. pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e o meu Deus. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas o que ele diz no 6? Eu sinto a minha alma batida dentro de mim. Você já sentiu tua alma batida dentro de você? Muitas vezes, né? Muitas vezes, muitas vezes. Triplicadamente. Por quê? Porque a gente não se aflige só com os nossos problemas. A gente acaba se afligindo pelo problema de vocês, dos irmãos, né? Não tem como o pastor ficar indiferente, entende? Não tem como. Então esse abatimento da alma, ele é comum a todos nós, né? Mas ele diz aqui, ó, quer ver só? Pula aí um pouquinho. Olha lá, verso 11: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele ministra para a alma dele: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Aleluia! Amém. Glória a Deus, né? Capítulo 43, verso 5: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele ministra para a alma dele: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e o meu. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Então, um dos segredos, um dos maiores segredos para a gente se manter firme na fé, né? E perseverar na prática da palavra, é aprender a lidar com a nossa alma, né? Tem que aprender a lidar com a alma. Fala para o teu irmão aí: você precisa aprender a lidar com a sua alma. Amém? Glória a Deus. Porque, veja bem, nós, embora sejamos salvos, embora o Espírito Santo habite em nós, tenhamos a palavra, nós habitamos nesse corpo aqui, nós estamos presos. Ó, um crente convertido num corpo igual ao nosso é uma águia dentro de uma gaiola. É assim que a gente se sente. É assim que Paulo relata em Romanos 8. Até a criação geme e suporta as angústias, aguardando a redenção dos filhos de Deus, quando a gente for revestido da nossa habitação celestial. Enquanto isso não ocorrer, nós estamos vulneráveis. Nós somos vulneráveis. Ninguém aqui é super-homem, não existe super-crente. Nós somos seres humanos. Temos o Espírito Santo? Temos a palavra? Temos, né? Porém, quando a gente está atravessando a adversidade, o medo vem, a angústia vem, a ansiedade vem. Esses sentimentos são comuns a todos os seres humanos, inclusive crente e pastor. Amém? Aí você diz: então onde está a diferença? A diferença está em você saber lidar ou não com isso. Amém? Está entendendo? Amém. Tem que aprender a saber lidar com isso. Quantas vezes veio sobre mim sentimentos de desânimo, para me abandonar tudo, né? Abandona tudo, vai cuidar da sua vida, para de lidar com gente difícil, para de lidar. Aí vem aquelas sugestões fortes do inimigo: vai cuidar da sua vida, você está perdendo o seu tempo, né? Como lidar com isso quando isso vem? Como é que você lida com isso? Para não deixar isso te tirar do teu posicionamento, tirar do teu propósito de servir o Senhor. Como é que você faz? Como é que você lida com o desânimo? Como é que você lida com o medo? Como é que você lida com a dúvida? Como é que você lida com a ansiedade? Tem que aprender a lidar com essas coisas, porque enquanto a gente estiver aqui, esses sentimentos virão sobre nós. Tem que aprender a lidar com isso. Tem que aprender. Uma vez um pastor relatando no seu livro, né? Ele pregou sobre fé, né?
lá nos Estados Unidos, acabou o culto, aí um irmãozinho chegou para o pastor e falou: pastor, eu queria que o senhor pusesse a mão sobre mim agora, me ungisse com óleo, para que essas tribulações, essas lutas da alma, né, não venha mais sobre mim. Ah, é, meu irmão, então feche seus olhos. Aí pegou o olhinho, ungiu e falou: Senhor, mata ele agora e leva ele para o céu para acabar as lutas dele. Aí ele interrompeu a oração assustado, com o olho arregalado: pastor, eu não quero morrer agora não. Eu falei: então, meu irmão, não tem jeito. Quando você estiver aqui, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Amém? Glória a Deus. Aprender a lidar com a alma, porque é nesses momentos do dia mal, nos momentos da adversidade, que a gente é tentado, né? A nossa alma é atacada por angústias, aflições. A gente tem que aprender a se posicionar sobre a palavra, aprender a rejeitar as mentiras do diabo e as sugestões do diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É que nem casamento, por exemplo, né? Eu atendo casais há 29 anos, então essa salinha da bênção a gente já conheceu bastante casos, histórias, né? 7 na outra e 21 aqui, 22 aqui. E, pastor, acho que eu vou separar. Por quê? Porque eu não amo mais, né? Não existe esse negócio, não amo mais. O que acontece é que o casamento é igual à nossa vida. Tem dia que você vai estar morrendo de amores, tem dia que você vai estar irritado, tem dia que você vai estar meio desgastado no casamento, devido a uma série de situações. Tá? Então você precisa aprender a lidar com essa irritação, aprender a lidar com essa indisposição da alma, entendeu? Então não é porque você está chateado, está aborrecido, pronto, agora eu vou divorciar, acabou meu casamento. Não acabou o casamento. Esse amor é até que a morte o separe. Amém? Amém. Fala para o teu irmão: amor é uma escolha. Amém? É uma escolha. É muito mais do que um sentimento. E a mesma coisa em relação à fé. Fé é uma escolha. Você decide todo dia pela manhã, quando eu acordo, eu falo assim: eu decido nesse dia continuar crendo no meu Deus e o adorando apesar das adversidades. E eu já começo o dia louvando, adorando e glorificando ao Senhor. E aquelas angústias, aqueles sentimentos terríveis, eles vão embora. Amém, não? Amém. Aleluia. Glória a Deus, não? Quem está entendendo até aqui? Amém. Amém? Então abra comigo. Essa mensagem eu vou dividir ela em 2 cultos, tá? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, não vai dar nem o cheiro do tempo, porque são 5 folhas, né? Mas tudo bem. Domingo que vem a gente dá mais uma parte. Aleluia. Não posso resumir em 1 hora uma experiência de 30 anos, né, irmão? Amém? 30 anos é 30 anos. Não estou falando aqui daquilo que eu pego pronto em internet, não. Isso aqui é experiência de vida. Amém? Amém? Então, olha aí, Provérbios 24:10. Só que você vai ler de maneira diferente, tá? Você vai ler como se você estiver lendo para você, tá bom? Então fala assim, ó: se eu me mostrar frouxo no dia da angústia, minha fé vai ficar pequena. Olha que lição poderosa, né? Que lição poderosa que esse versículo ensina, né? Amém? Amém. É uma lição poderosa, não é? O que a gente aprende nesse versículo aqui? O que determina a nossa vitória ou a nossa derrota é a forma como a gente encara essa situação e a forma como a gente se posiciona em relação à palavra de Deus. Vou repetir: o que determina a nossa vitória ou a nossa derrota é a forma como a gente encara aquela situação adversa e a forma como a gente se posiciona em relação à palavra de Deus. É isso que ele está ensinando.
Porque ele fala aí dia da angústia, não é isso? O que é o dia da angústia? O que é a angústia? Angústia é a reação natural da alma diante de uma adversidade. Todos nós aqui, querendo ou não, todos nós temos que lidar com angústia todo dia nessa pandemia, é verdade, não? Todo dia, gente. Todo dia. Então, eu e ela tomamos uma decisão já faz tempo, hein? Não assistimos mais noticiário. Não assistimos. Para nos proteger de más notícias, entende? Então, eu não vou ficar assistindo um noticiário que dramatiza ainda mais a situação. Vamos ouvir boas notícias que o Senhor tem para nós. Aleluia. As más já chegam sem você ir atrás. É verdade ou não é? Entendeu? Então vamos nos cercar de coisas boas. Amém? Fala comigo. Quero trazer a memória. Quero trazer a memória. Amém? Glória a Deus. Então a gente não assiste. Não assiste. A televisão está desligada em casa. Não assiste. Entendeu? Para nos proteger, e preservar a nossa alma. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele está dizendo, ó, se você no momento da angústia se mostrar frouxo, fraco, tua fé vai ficar, ó, pequenininha. Então a palavra de Deus diz, seja forte e corajoso. Deus falou para Josué 3 vezes em Josué capítulo 1, seja forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso, né? Porque eu estarei com você e eu te darei vitória, né? Amém? Então, eu quero falar um pouquinho, abra comigo em Lucas capítulo 4, Lucas 4, esse é um texto que nos ensina uma lição muito valiosa. Lucas capítulo 4, versículo 13. Lucas 4 está ensinando sobre a tentação de Jesus no deserto, né? Está falando sobre Jesus sendo tentado no deserto. Vai do versículo 1 até o 13. Jesus foi tentado 3 vezes pelo diabo. 3 vezes, né? E espírito, alma e corpo, tá? O diabo tentou Jesus na área do espírito, na área da alma e na área do corpo. 3 estratégias que o inimigo usou para derrubar Jesus. Nas 3 ele perdeu, glória a Deus, e Jesus venceu. E como é que Jesus venceu? Com a palavra. Fala comigo, Jesus venceu com a palavra. Fala comigo, e eu venço com a palavra. Amém? Jesus dizia, está escrito, não foi? E ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas da boca de Deus. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E por último está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Aí no versículo 13, olha, tem uma lição importante para nós aí, preste muita atenção no versículo 13, eu vou ler. Passadas que foram as tentações de toda sorte, quantas tentações? De todos os tipos, ou de toda sorte, aprenda aí. Olha lá, Satanás o deixou, o afastou dele, se afastou dele, Satanás. Mas presta atenção nessa frase agora. O diabo o deixou até o momento oportuno. Fala comigo, o momento oportuno. Momento oportuno. Então presta atenção. Uma das maiores coisas que eu aprendi com o Espírito Santo. Satanás é oportunista. Fala comigo, meu inimigo é oportunista. O que quer dizer oportunista? Oportunista quer dizer o seguinte: ele sempre vai atacar a nossa alma em ocasiões oportunas, como essa que nós estamos vivendo. Uma pandemia mundial, uma crise mundial. Amigos meus faliram. Esses dias meu amigo mandou uma mensagem para mim aqui, que meu coração sangrou por ele. Falou assim: ô pastor, minhas 3 empresas faliram. Entendeu? Está doente, não está bem, né? Graças a Deus ele conseguiu arrumar um emprego,
Então ele voltou a ser empregado, ele era patrão, voltou a ser empregado, menos pior, pelo menos o pão, né? Mas ele está cheio de processo trabalhista, entendeu? Está cheio de problemas, cheio, entendeu? Numa situação dessa, ela é oportuna para o inimigo vir atacar a alma, não? Demais, gente. Por isso que, infelizmente, aumentou assustadoramente os casos de depressão, os casos de violência doméstica contra a mulher, que é o vaso mais frágil, e contra as crianças. Aumentou assustadoramente o número de suicídio. Eu até esqueci de passar isso para vocês. Isso é chocante, olha só. Isso eu anotei aqui, é chocante. A cada 40 segundos. Quantos segundos? 40. Uma pessoa se suicida no Brasil. A cada 40 segundos. Quantos minutos nós já estamos aqui? Quantos já se mataram? Antes de dar 1 minuto, uma pessoa já se matou dentro do Brasil. Entendeu? E por que isso? Porque a pessoa não sabe lidar com a sua alma. Tem que aprender a lidar com a alma. Amém? Então o inimigo é oportunista. Quer ver? Abra comigo rapidamente em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro 5. 1 Pedro capítulo 5. A partir do versículo 6 em diante. Aleluia. Diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Glória a Deus. Receba essa palavra. E como é que a gente se humilha debaixo da poderosa mão de Deus? Fazendo o que está no 7. Lançando sobre Ele. O que a gente tem que fazer? Fala comigo. Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Então fala comigo assim. Fala comigo assim. Eu não fui criado com estrutura para ficar ansioso ou viver ansioso. Amém? Nós não temos essa estrutura. A ansiedade nos desestabiliza totalmente. Uma das coisas que mais mata no mundo é a ansiedade. Entendeu? Então ele está dizendo o seguinte, ó: se você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, no tempo certo Ele vai te exaltar. Aí você diz: como é que eu faço isso? Lançando sobre Ele todo o teu cuidado, toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade. Aí vem o próximo agora: porque Ele tem cuidado de você. Aleluia. Aleluia. Fala comigo. Eu sirvo um Pai amoroso. Fala comigo. Fala comigo. Que cuida de mim. Amém. Uma das confissões que eu faço todo dia de manhã, não como uma reza, mas como uma declaração de fé, eu falo assim: eu sirvo ao Deus amoroso, um Pai amoroso, um Pai fiel, todo-poderoso, longânimo, benigno, cheio de graça, de amor e de misericórdia, e cuida de mim todos os dias. Eu declaro isso todos os dias, está escrito no meu MD, todo dia eu declaro isso. E isso tem se tornado uma âncora para a minha alma. Fala comigo. As promessas de Deus, fala comigo, e o seu amor são a âncora da nossa alma. Amém? Uma pessoa que não pratica isso aqui é um barco sem âncora. E qual é a função da âncora? Quando o barco está no meio de uma tempestade e aquele vento forte e joga o barco para cá, joga para lá, o que o marinheiro manda fazer? O que o comandante joga a âncora? Ela é muito pesada, não é? E quando joga a âncora, ela tem toneladas. Quando ela é jogada, o que ela faz com o navio? Estabiliza o navio. A tempestade continua? Sim. O vento continua? Sim. Agora o navio está estabilizado. Entendeu? Fala para o teu irmão: você tem uma âncora. Fala comigo. São as promessas de Deus. Amém? Então fala comigo. As promessas do meu Deus são âncora para a minha alma.
Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É a âncora da nossa alma. Amém. O ímpio é um barco sem âncora. Então, quando ele cai numa depressão, ele cai, muito difícil sair. Aí o inimigo assola mesmo. Amém, gente? Amém. Quem entendeu até aqui? Continuando, Pedro, continuando. Aí ele manda a gente fazer isso por quê? Olha o verso 8. Sede sóbrio. Sóbrio quer dizer lúcido. Seja sóbrio, lúcido e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí, então eu tenho que ter medo dele? Lógico que não. Mas ele fala para você ser vigilante e lúcido. Não é ter medo, mas ser vigilante e lúcido. Porque você tem um adversário que veio roubar, matar e destruir. Olha para mim um pouquinho. E o que o diabo faz? O que ele faz, irmão? Ele anda em nosso derredor. É assim que o leão faz, né? O leão não cerca a sua presa, entendeu? E ele fica andando ao nosso derredor, procurando o momento certo para nos devorar, né? O que é que nos torna devoráveis? Fala comigo, a ansiedade. Por isso que a gente tem que fazer o que com a ansiedade? Lançar sobre Deus. Porque se você não pegar essa ansiedade, ou a angústia, não é só ansiedade, é ansiedade, angústia, medo, depressão, mágoa, qualquer um desses sentimentos. Se você não pegar e não lançar sobre Deus, esse falso leão chamado Satanás, que é o adversário, ele vai te devorar. E aí, se você não aprender a fazer isso, infelizmente, né, a pessoa acaba virando mais uma estatística de suicídio, engrossando a estatística de depressão, entendeu? E aí ele manda a gente fazer o que no versículo 9? Resistir-lhe firme na fé. O que a gente tem que fazer? Resistir firme na fé, entendeu? E essa fé firmada onde? Nas promessas de Deus, irmão. Amém? Amém? Então fala comigo, a minha confiança e a minha fé, fala, tem que estar firmada nas promessas de Deus. Volta umas páginas para trás, Tiago 4:7, olha aí, ó. Veja bem, Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago 4:7. Ele manda a gente: sujeitai-vos, portanto, a Deus. O que a gente tem que fazer? Se sujeitar a Deus. Se sujeitar a Deus significa o seguinte: leve cativo todo o pensamento à palavra de Deus, e com essa palavra resista ao diabo, e ele não vai ter outra alternativa, ele vai ter que fugir de você. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aquele demônio vai ter que ir embora. Aquele espírito maligno que veio oprimir você, que veio devorar você no seu emocional, ele vai ter que ir embora envergonhado, porque ele percebeu que você sabe se posicionar na palavra. Você aprendeu a firmar sua fé na palavra. Amém? Não? Senão você vai viver numa gangorra emocional o resto da sua vida. Uma das piores coisas que existe é uma pessoa que não sabe sair dessa gangorra emocional. Um dia ela está animada, outro dia ela já está deprimida, está triste, um dia ela está cheia de ânimo, outro dia ela não quer mais saber de nada, um dia ela quer viver, outro dia ela quer morrer, não é assim? Porque não sabe lidar com a mente, não sabe lidar com o emocional, né? Ele sempre vai atacar você em ocasiões oportunas. Amém? O inimigo ele tem uma estratégia muito bem definida, né?
Ele sabe explorar a alma do ser humano. Quantos anos de experiência ele tem nisso? 6.000 anos, só na Terra. E ele é tão bom na manipulação da alma, que ele conseguiu enganar e arrastar uma terça parte dos anjos, tá? Anjos que estavam diante da presença do Altíssimo. Nós estamos falando de anjos que estavam servindo a Deus lá. Ele conseguiu enganar, seduzir e induzir eles a se rebelar contra Deus também. Então ele arrastou quanto? 1/3 dos anjos. Milhões e milhões. Entende? E conseguiu também enganar Eva dentro do paraíso. É no mundo que a gente conhece aí não. É no paraíso. Então ele é muito bom na arte de enganar, na arte de seduzir, na arte de manipular o psique do ser humano. Tá? Mas dentro de nós habita o maior. Amém? O Espírito da verdade. Amém. Aleluia! Então o segredo para você vencer todos os dias os ataques do diabo na sua alma é você aprender a viver em comunhão 24 horas com o Espírito Santo. E a maravilha de andar com o Espírito Santo é que você não precisa estar dentro de um templo como nós estamos aqui para poder sentir a presença dele, ouvir a voz dele e receber dele. Dentro do seu carro você pode adorar o Senhor e receber dele. Na empresa que você trabalha, em qualquer lugar, onde você estiver, o Espírito Santo está aí com você. Você tem a palavra, você tem a presença dele. Amém? Glória a Deus. Amém. A gente precisa aprender a se revestir da armadura de Deus todos os dias. Abra comigo em Efésios 6, por gentileza. Comunhão, valor da comunhão com o Espírito, o valor de você estar revestido da armadura de Deus. Capítulo 6, versículo 10. Olha que interessante. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra o que, irmãos? As astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. O que você tem que fazer com a armadura? Tomar ela, para que você possa resistir o diabo no dia mal. Fala comigo, dia mal. Todo mundo tem que encarar o dia mal. O que é o dia mal? Para alguns é perder o emprego, não é? Não é verdade? Para outros, infelizmente, a perda de um ente querido. O dia mal é aquele momento que você está diante de uma circunstância adversa, que você não tem controle. Aí a tua alma ela fica como um barco à deriva no mar, numa tempestade. Você tem que jogar a âncora. Quando o barco está agitado, o que tem que fazer? Joga a âncora. Ou seja, se lança na promessa, se lança no amor, se lança na presença de Deus. Traz estabilidade para o seu emocional, traz estabilidade para a sua mente. Nós vamos explicar como é que a gente faz isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí ele vai falando aqui, né? Que depois que você vencer tudo, você vai vencer tudo, aí você vai permanecer de que forma, irmãos? Inabalável. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A tempestade vai passar e você vai poder dizer como Paulo: em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo. Aleluia, glória a Deus. E aí você vai sair do outro lado mais forte do que já estava, mais amadurecido, mais treinado, mais preparado, mais habilitado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Depois você lê todo esse texto,
Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir que você, por gentileza, abra comigo, em 2 Coríntios 10, do 3 ao 6. Jesus deixou claro, o Satanás veio roubar, matar e destruir, mas eu vim trazer vida e vida com abundância, O inimigo, ele usa muitas armas contra nós, sempre atacando a nossa alma. Preste muita atenção, Deus se relaciona conosco no nosso espírito. É no nosso espírito que o Santo habita. É no nosso espírito que Ele revela a palavra. É no nosso espírito que Ele fala, que testifica, que revela. Satanás não. Satanás, ele ataca a nossa alma. Ele ataca a nossa alma. Entendeu? E a alma, ela está dividida em 3 partes. Fala comigo, meus pensamentos, minhas emoções e a minha vontade. Amém? Então ele ataca as 3 dimensões da alma. Ele ataca os pensamentos com sofismas. É o que diz o texto aí de Coríntios, sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira muito bem articulada pelo inimigo para nos induzir ao erro. É uma mentira com cara de verdade. Então, ele ataca com sofisma e pensamentos negativos. Ele ataca nossas emoções também, com medo, ansiedade, angústia, tristeza, depressão, sentimento de culpa, sentimento de rejeição, todo tipo de sentimento negativo. Ele ataca o nosso emocional para nos desestabilizar e potencializar as mentiras que ele lançou. Fala comigo, sentimentos negativos potencializam. Amém? E junto com esses pensamentos negativos e os sentimentos negativos, aí ele ataca a nossa vontade com sugestões malignas. Por exemplo, se mata, acaba com a tua dor. Olha, você não consegue se livrar dessa insônia, você não consegue se livrar dessa dor, dessa culpa, desse tormento que te acompanha há anos. Olha, tem uma maneira simples de você lidar com isso. Qual? Se mata. Você vai descansar, vai acabar tudo isso. Não é assim que ele trabalha? É assim que ele trabalha. E dependendo do estágio que a pessoa se encontra nessa fortaleza na alma, infelizmente ela acaba fazendo mesmo. Entendeu? Se você não se apegar com Deus, se você não se fortalecer todos os dias em Deus, você se torna uma presa fácil do inimigo. E o inimigo é tão terrível que ele rouba, mata e destrói, como Jesus diz, apenas usando a manipulação da alma. Veja como ele é terrível. Porque, veja bem, o diabo, ele não pode obrigar você a nada. Ele apenas trabalha na manipulação. Você não é obrigado a aceitar nada que venha dele. Ele pode sugestionar, mas não pode obrigar. Amém? Amém. Então fala comigo, em Cristo, eu tenho totais condições de resistir o diabo. Amém? Você tem esse poder. Maior é o que está em você. Você tem essa condição. Mas você tem que se revestir todo dia dessa armadura, dessa unção, desse poder. Amém? Amém. Glória a Deus. Então ele ataca a mente, as emoções e a vontade. Como é que ele faz? Fala comigo, raciocínios falsos, emoções negativas, sugestões e desejos malignos. Eu vou ler esse texto para encerrar essa parte de hoje. E domingo que vem nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da ceia. E aí eu dou a segunda parte. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler só esse texto, 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 em diante. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne.
Porque as armas da nossa luta, da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus. E por que elas são poderosas em Deus? Para quê? Fala comigo. Para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Fala comigo. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aleluia. Glória. Amém? Então você tem armas poderosas, não? Tem que aprender quais são e tem que aprender a usá-las. Amém? Jesus usou essas armas e venceu. Paulo e os apóstolos usaram e venceram. E nós estamos usando e estamos vencendo também. Porque maior é o que está em nós. Amém? Não? Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente? Aleluia. Glória a Deus. Então você pode impedir que um sentimento ruim venha contra você? Não. Mas você tem totais condições de impedir que esses sentimentos dominem você. Nós não podemos impedir que um pensamento ruim venha na nossa mente. Nós não podemos impedir. Mas podemos impedir que esse pensamento permaneça e domine a gente. Aleluia. Amém? Amém. Se um pássaro voar por sobre a sua cabeça, você pode impedir? Não. Mas se ele quiser fazer ninho nela, você pode. Pode? Assim são os pensamentos e sentimentos. Aleluia. Amém? Não? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mais um versículo só. Provérbios 4, 23. Ainda eu tenho 3 minutos. Provérbios 4, 23. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Como é bom a gente estar junto fisicamente, né, irmão? Só não dá para dar aquele abraço gostoso, né? Por enquanto. Por enquanto a gente não vai abraçar, nem beijar. Mas logo, logo vai poder, em nome de Jesus. Amém. Provérbios 4, 23. Aleluia. Vocês receberam a palavra? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fala sobre tudo que eu devo proteger. Eu devo proteger minha mente, meus pensamentos, porque a minha vida é dirigida por eles. É isso que está dizendo aí. Sobre muitas coisas que você tem que proteger, a maior coisa que você tem que proteger é a sua mente, é o seu pensamento. Quem é que tem que proteger ele? Eu protejo o meu, não posso proteger o seu. Se tem uma coisa que eu não posso fazer é proteger você. Cada um tem que proteger a sua mente. Fala comigo, todo cristão. Amém? Vacilou, o inimigo domina. Então ele começa a manipular a mente. Da mente ele vem para as emoções. E das emoções ele vem para a vontade. Então o que é que configura uma fortaleza? É quando a mente, os pensamentos, as emoções e a vontade estão dominadas pelo inimigo. Quando o inimigo domina os pensamentos, as emoções e a vontade, a pessoa está presa numa fortaleza, ela está dentro de uma prisão. E aí o inimigo manipula ela para o que ele quiser. Ele faz com ela o que ele quiser. Entendeu? Amém? Amém. Entendeu? Quem entendeu isso? Glória a Deus. Mas nós temos armas poderosas. Aleluia? Domingo que vem nós vamos falar dessas armas. Armas poderosas que nós temos, né? E podemos usar todos os dias. Aleluia? Para ser mais do que vencedor em Cristo. Porque o Senhor está voltando. Amém, gente? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem foi edificado pela palavra? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estende a sua mão então aqui, ó. Estende a sua mão. Aleluia. Estende a sua mão. Eu vou estar orando por você. Amém? Deus sabe das suas. Deus sabe das angústias do seu coração, da sua alma. Deus sabe os sonhos e os desejos do seu coração. E Ele vai atender, Ele vai operar.
Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Que o nome do Pai seja glorificado no Filho e a vossa alegria seja completa. Aleluia. Pai querido, Pai amado, Pai glorioso, eu quero aqui te agradecer, Senhor. Agradecer por essa oportunidade maravilhosa que nós tivemos aqui nessa tarde, Pai, de poder nos reunir como igreja, reunir, Pai, presencialmente. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos louvores, obrigado pelas ofertas, obrigado pela Tua palavra que foi pregada e que foi ministrada. Senhor, nos ensina, Pai, a lidar com os nossos pensamentos, nos ensina a lidar com as nossas emoções, nos ensina a lidar com os nossos desejos, nos ensina, Senhor, a resistir a Satanás através da Tua palavra, que nos ensina a Te adorar, nos ensina a Te louvar, nos ensina a oferecer a Ti ações de graças e a confessar a Tua palavra, que é a verdade. Do Teu amor sobre cada um nessa noite, derrama da Tua paz, derrama da Tua alegria, derrama da Tua unção, Senhor, derrama das Tuas bênçãos, opera os Seus milagres, opera as Suas maravilhas, Senhor. Eles foram benditos ao entrar e agora serão ao sair. O Senhor guardou a entrada deles e guardará a saída desde agora e para sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Uma semana de vitória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, glória a Deus.